Olá, seja bem-vindo à aula número 7 de CodeIgniter 4 da nossa série aqui super básica para total iniciantes do zero no CodeIgniter 4. Então vamos ver hoje como que a gente conecta a um banco de dados. Tá? Até o momento, os nossos estudos aqui a gente viu como que a gente cria a parte estática, ou até mesmo dinâmica em relação a variáveis ali, passando para view. Tá? Vamos agora aprender como que a gente conecta, como que a gente informa ao CodeIgniter que a gente quer trabalhar com um banco de dados. Tá? Então, é bem tranquilo, é bem simples, vamos fazer isso aqui agora. Então eu já tenho aqui na minha máquina rodando, né, eu instalei o XAMPP, como você deve saber, e o XAMPP já vem, né, com o MySQL, o Apache e o PHP instalado e configurado tudo certinho. Então, como ele já vem tudo isso certinho, eu já tenho aqui o serviço, né, o site, o sistema PHP-MyAdmin, e aqui eu acesso o meu banco de dados local. Tenho várias bases aqui de testes, né, e nesse caso aqui vamos conectar o banco de dados, ou melhor, conectar o CodeIgniter no banco de dados chamado loja. Então esse aqui vai ser o nosso banco de dados. Por enquanto não se atente às tabelas ainda, não é esta aula que vamos ver isso, tá? Vamos só conectar o banco de dados loja e dizer isso para o CodeIgniter. Então vamos fazer isso agora. Bom, tem duas maneiras basicamente que você pode fazer para conectar um banco de dados, o CodeIgniter no banco de dados. Tá? Você pode informar isso em dois locais. O primeiro local é essa variável aqui, ó, na raiz chamada env. Tá? Se você quiser utilizá-la, você pode vir aqui e pode colocar os dados aqui. Para nós utilizarmos, vamos ter que renomear ela para .env. Então, .env. Assim ela fica oculta e ela não é enviada, digamos, para um controlador de versões, digamos o GitHub, tá? Então aqui vamos fazer duas alterações. A primeira é o seguinte: nesse C environment, vamos mudar isso daqui, tirar, descomentar e colocar aqui development. Por que isso? Porque assim a gente consegue ver os erros que aparecem para a gente caso eles ocorram, tá? Muito bem, e mais para baixo agora aqui, ó, é onde eu posso configurar o meu banco de dados. Temos uma seção aqui, ó, database, e aqui eu posso colocar aqui, ó, o localhost, o nome do banco de dados, username, password e o driver, tá? Então esta é uma maneira. Outra maneira é a seguinte, que é a maneira que eu vou usar. Eu vou vir aqui em cima na pasta app, pasta config, e aqui temos um arquivo chamado database.php. E aqui dentro vamos configurar os dados do nosso banco de dados. Então veja que ele tem aqui um grupo chamado default, que é nada mais do que uma array, que tem vários índices e vários valores. Tá? E aqui estamos dizendo que o default group, ou seja, que é o banco de dados padrão que o CodeIgniter vai carregar, é este daqui, default aqui e default aqui. Você pode, digamos, criar um outro banco de dados, digamos, chamado dev, por exemplo, o development, alguma coisa assim, que aponta para um banco de dados de desenvolvimento. Você pode simplesmente vir aqui, duplica esta array, duplica aqui, ó, e vem aqui e coloca, digamos, dev. Certo? Dev, e você coloca aqui o endereço deste banco de dados em desenvolvimento. Tá? Nesse caso, você escolhe então aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui o padrão está o default, mas digamos que eu quero usar o dev, você vem aqui e coloca dev e ele vai mudar automaticamente para você. Tá? Mas nesse caso, vamos trabalhar somente com o default. Então aqui vamos configurar. Então, o que a gente precisa configurar aqui? Estou trabalhando com o MySQL, então o endereço neste caso vai ser o localhost mesmo, porque está aqui na minha máquina, username vai ser o root, password não tem, tá? E aqui o database vai ser o loja, né? Como a gente viu agora há pouco. Pronto, o resto pode deixar como padrão mesmo, deixa isso aqui por enquanto, não convém a gente estudar esses outros itens aqui, para não confundir você. Fazendo isso aqui já é suficiente para que você informe ao CodeIgniter que existe um banco de dados a qual ele vai se conectar. Então, nesse caso, ele vai se conectar ao banco de dados do loja e a partir do momento que a gente começar a utilizar, já teremos acesso às tabelas que estão dentro deste banco de dados. Entendido? Então é bem tranquilo, é simplesmente isso que você precisa fazer para você conectar o CI a um banco de dados. Na próxima aula vamos ver como a gente cria o model, que é para a gente começar a trabalhar com as tabelas em si. Fechado? Então, grande abraço e até a próxima aula.